Fernanda Silva estava preparando o jantar para a família quando viu seu mundo desabar na televisão. Durante a transmissão de um jogo do Flamengo, as câmeras mostraram seu marido Paulo Fernandes, CEO de uma multinacional, abraçando apaixonadamente outra mulher na arquibancada VIP. 10 anos de casamento, 2 filhos e uma carreira brilhante abandonada por amor foram destruídos em 30 segundos na TV nacional. Mas o que Paulo não sabia era que havia escolhido a mulher errada para trair. Me conta de onde está nos assistindo essa história que vai mostrar como uma mulher pode se transformar quando é subestimada. Fernanda Silva, aos 47 anos, ainda mantinha a beleza que a tornara uma das executivas mais respeitadas do mercado financeiro antes de se casar. Formada em administração pela FGV e com MBA em Harvard, ela havia sido diretora de uma das maiores consultorias do país até decidir abrir mão da carreira para se dedicar integralmente à família. Naquela tarde de domingo, ela estava em sua cozinha gourmet na Barra da Tijuca, preparando o prato favorito dos filhos, lasanha de frango. Gabriel, de 8 anos, e Sofia, de 6, brincavam na sala, enquanto aguardavam o pai chegar do almoço de negócios, que havia se estendido para assistir ao jogo do Flamengo. "Mamãe, quando o papai vai chegar?" perguntou Sofia, subindo no banquinho da cozinha. "Logo, minha princesa. Ele disse que voltaria depois do jogo." Fernanda sorriu para a filha, ajeitando seus cachinhos loiros. Aos 10 anos de casamento com Paulo Fernandes, ela acreditava ter a família perfeita. Ele era CEO da Fernandes em Associados, uma empresa multinacional de engenharia, e ela era a esposa dedicada que cuidava de tudo para que ele pudesse se concentrar nos negócios. Tinha sido uma escolha difícil deixar a carreira, mas Paulo havia convencido-a de que seria melhor para as crianças terem uma mãe presente. E Fernanda havia aceitado, transformando-se na esposa e mãe exemplar que organizava a vida de todos. Me conta nos comentários se você já abriu mão de algo importante por amor à família, porque a decisão que Fernanda tomou vai se voltar contra ela de uma forma devastadora. "Mãe, pode ligar a TV? Quero ver se o Flamengo está ganhando", pediu Gabriel, que havia herdado a paixão do pai pelo futebol. "Claro, amor." Fernanda ligou a televisão da cozinha, deixando na transmissão do jogo enquanto terminava de preparar o jantar. O Flamengo estava vencendo por 2-1 e o estádio estava em festa. "Olha, mamãe, o papai deve estar feliz", Gabriel gritou ao ver um replay de um dos gols. Fernanda sorriu, imaginando Paulo comemorando com os clientes no camarote da empresa. Ele sempre dizia que esses eventos esportivos eram fundamentais para fechar negócios importantes. Foi então que aconteceu. A câmera fez um panorama da arquibancada VIP, mostrando a comemoração dos torcedores ilustres. E ali, em alta definição, estava Paulo Fernandes abraçando uma mulher loira, visivelmente mais jovem, beijando-a com uma paixão que Fernanda não via há anos. O prato que ela segurava escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão. "Mamãe, você está bem?" Sofia perguntou, assustada com o barulho. Fernanda não conseguiu responder. Seus olhos estavam cravados na tela, onde Paulo continuava aos beijos com a desconhecida, completamente alheio ao fato de que estava sendo transmitido para milhões de pessoas. A câmera permaneceu neles por longos 5 segundos, que pareceram uma eternidade. Tempo suficiente para que qualquer pessoa que conhecesse Paulo Fernandes o reconhecesse. "Gabriel, Sofia, vão brincar no quarto de vocês", Fernanda conseguiu dizer, sua voz tremendo. "Mas, mamãe..." "Agora", ela disse com mais firmeza do que pretendia. As crianças saíram correndo, assustadas com o tom da mãe. Fernanda se apoiou na bancada da cozinha, sentindo as pernas fraquejarem. 10 anos de casamento. 10 anos acreditando que tinham uma família sólida. 10 anos dedicando-se integralmente a ser a esposa perfeita. E ele estava ali, beijando outra mulher na frente de todo o Brasil. Seu celular começou a tocar incessantemente. Primeiro foi sua irmã Patrícia. "Fernanda, você viu a TV? Você viu o que..." Fernanda desligou sem responder. Em seguida ligaram amigas, colegas do prédio, pessoas que nem falava há anos.
Todos queriam saber se ela havia visto, se estava bem, se precisava de alguma coisa. Mas Fernanda não atendia mais o telefone. Ela estava sentada no chão da cozinha entre os cacos do prato quebrado, tentando processar que sua vida havia acabado de desmoronar na televisão nacional. 2 horas depois, Paulo chegou em casa assobiando, aparentemente sem ter a menor ideia do que havia acontecido. "Oi, amor, o Flamengo ganhou, foi um jogo incrível", ele gritou da porta. Fernanda ainda estava na cozinha, mas agora sentada à mesa, encarando a tela da TV que continuava ligada. "Fernanda, cadê todo mundo?" Paulo entrou na cozinha sorrindo, mas parou abruptamente quando viu a expressão no rosto da esposa. "O que aconteceu? Por que essa cara?" Fernanda se levantou lentamente e apontou para a televisão, onde um replay do jogo passava no programa esportivo. "Quer me explicar quem é ela?" Paulo olhou para a TV e seu rosto empalideceu instantaneamente. Na tela, a cena de seus beijos com a loira estava sendo reprisada com uma legenda. CEO Paulo Fernandes comemora a vitória do Flamengo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Fernanda, eu posso explicar." "Explicar?" Ela interrompeu, sua voz saindo mais calma do que sentia. "Explicar que durante 10 anos de casamento você teve coragem de me trair na frente de todo o país? Não é o que você está pensando, não é? Então me diz o que eu vi, Paulo. Me diz quem é essa mulher que você estava beijando como se fosse a mulher da sua vida." Paulo tentou se aproximar, mas Fernanda deu um passo para trás. "As crianças viram?" "Não, mas metade do Rio de Janeiro viu." Naquele momento, Paulo entendeu a dimensão do que havia acontecido. Não era apenas sua traição que havia sido descoberta. Era sua traição sendo transmitida ao vivo para milhões de pessoas. E olhando nos olhos de Fernanda, ele percebeu que havia subestimado completamente a mulher com quem era casado. Paulo tentou uma abordagem diferente, como se fosse uma negociação de negócios. "Fernanda, vamos conversar como adultos. Isso não precisa destruir nossa família." "Nossa família?" Fernanda riu, mas não havia humor algum no som. "Paulo, você destruiu nossa família hoje às 16h27, quando decidiu beijar outra mulher na frente de 30 milhões de brasileiros." Foi um momento de fraqueza. "Um momento?" Fernanda interrompeu. "Paulo, pela forma como vocês se beijaram, isso não foi um momento. Isso é um relacionamento." Paulo respirou fundo, percebendo que não conseguiria enganá-la. "Está bem. É verdade. Eu tenho um relacionamento com a Júlia há 6 meses. "Júlia." Fernanda repetiu o nome como se fosse veneno. "E quem é a Júlia?" "Ela trabalha na empresa, é diretora de marketing." "Ah, claro. A clichê funcionária mais jovem e ambiciosa." Paulo se irritou com o tom de Fernanda. "Não fale dela assim. Júlia me entende de uma forma que você nunca entendeu." "Me conta nos comentários. Você já ouviu essa desculpa clássica de "ela me entende"? A resposta da Fernanda vai ser épica. Fernanda encarou Paulo com uma calma que o assustou mais do que se ela estivesse gritando. "Ela te entende? Interessante. E o que exatamente eu não entendi, Paulo, quando eu abri mão da minha carreira para cuidar dos nossos filhos? Quando eu organizei sua vida inteira para você poder se concentrar nos negócios? Quando eu me tornei a esposa perfeita que você queria?" "Fernanda, você não entende. Nos últimos anos nós o quê? Nos afastamos?" "Claro que nos afastamos. Eu estava cuidando de 2 crianças pequenas sozinha enquanto você trabalhava até tarde todos os dias." Fernanda caminhou pela cozinha, o quebra-cabeça da vida dela finalmente se encaixando. "Quantas vezes você mentiu sobre trabalho para ficar com ela?" Paulo ficou em silêncio. "Quantas, Paulo?" "Isso não importa agora." "Importa sim. Quantas reuniões imaginárias, quantas viagens de negócios fake, quantas vezes você chegou em casa e me beijou depois de ter estado com ela?" "Fernanda, por favor, responde." "Muitas." Ele admitiu finalmente. "Muitas vezes." O nojo que Fernanda sentiu foi visceral. "E ela sabe que você é casado, que tem filhos?" Paulo hesitou antes de responder. "Sabe. E não se importa? Ela disse que me ama independente da minha situação familiar." "Que romântico!" Fernanda disse sarcasticamente. "Uma mulher que não se importa em destruir uma família.
Vocês foram feitos um para o outro. Fernanda se dirigiu ao escritório de Paulo em casa e ligou o computador dele. O que você está fazendo? Descobrindo há quanto tempo você vem me enganando. Ela acessou o e-mail dele, que estava sempre logado. Fernanda, isso é invasão de privacidade. Invasão de privacidade? Ela riu amargamente. Paulo, você foi flagrado na TV Nacional traindo sua esposa. Privacidade acabou para você hoje. Nos e-mails, Fernanda encontrou uma pasta chamada J. Dentro dela, centenas de mensagens trocadas com Júlia Santos, algumas com fotos íntimas. Meu Deus, ela sussurrou ao ler as datas. 6 meses? Paulo, isso aqui tem e-mails de 2 anos atrás. Fernanda, 2 anos. Você está mentindo até agora. Ela continuou lendo e encontrou algo ainda pior. Não aguento mais fingir em casa. Logo vamos estar juntos oficialmente. Ela leu em voz alta. Fernanda não suspeita de nada. Ela está ocupada demais com as crianças para perceber. Fernanda encontrou uma pasta de fotos que fez seu estômago revirar. Paulo e Júlia em viagens que ele havia dito serem de trabalho. Paulo e Júlia em restaurantes onde ele havia levado Fernanda para comemorar aniversários de casamento. Paulo e Júlia usando alianças de compromisso. Alianças? Fernanda perguntou, mostrando a foto. Vocês têm alianças de compromisso? Paulo não conseguiu responder. Onde está a sua? No cofre do escritório. Há quanto tempo vocês estão noivos? 6 meses. Fernanda sentiu como se tivesse levado um tapa. Noivos. Você está noivo de outra mulher há 6 meses e eu não sabia. Fernanda, eu ia te contar. Quando? Depois do casamento dela? Fernanda continuou fuçando nos e-mails e encontrou a bomba final. Assim que eu conseguir o divórcio e a guarda compartilhada, podemos nos casar. Ela leu. Fernanda vai ficar com uma pensão boa, mas eu vou manter a guarda das crianças. Não posso perder contato com Gabriel e Sofia. Pela primeira vez, desde que tudo começou, Fernanda perdeu a compostura. Guarda das crianças, ela gritou. Você achou que ia tirar meus filhos de mim? Fernanda, escuta. Não. Agora eu entendo tudo. Você não estava só me traindo. Você estava planejando me abandonar e ainda levar meus filhos. Fernanda se virou para Paulo, com uma fúria que ele nunca havia visto. Por 2 anos eu achei que nossa família estava enfrentando uma fase difícil. Eu achei que éramos um time tentando equilibrar trabalho e filhos. Mas, na verdade, você estava me sabotando ativamente. Não é assim, não é? Então me explica por que toda vez que eu sugeria que voltássemos a sair sozinhos, você dizia que estava muito cansado. Por que toda vez que eu tentava conversar sobre nosso relacionamento, você mudava de assunto? Paulo ficou em silêncio. Você me fez acreditar que eu estava louca por me sentir abandonada. Me fez pensar que eu estava sendo carente demais, quando na verdade você estava construindo uma vida nova com outra pessoa. Fernanda respirou fundo e olhou para Paulo com uma determinação que o fez recuar. Você sabe qual é a diferença entre nós dois, Paulo? Qual? Você acha que eu sou apenas uma dona de casa que abriu mão da carreira, mas eu sou uma mulher que escolheu abrir mão da carreira para construir uma família com você. Ela se aproximou dele. E agora eu vou escolher mostrar para você e para sua namoradinha o que acontece quando vocês mexem com a mulher errada. O que você quer dizer com isso? Fernanda sorriu pela primeira vez desde que tudo começou, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Você vai descobrir. Mas primeiro, tire suas coisas do meu quarto. A partir de hoje, você dorme no escritório até decidir onde vai morar. Fernanda, não precisa ser assim. Ah, mas precisa sim. Porque, Paulo, você acabou de despertar uma versão minha que estava adormecida há 10 anos. Naquele momento, Paulo percebeu que havia cometido o maior erro de sua vida. Ele não havia apenas traído Fernanda, ele havia subestimado ela, e isso seria sua ruína. Na manhã seguinte, Fernanda acordou e percebeu que sua vida havia se tornado um inferno público. Seu celular tinha 127 notificações de WhatsApp, 89 ligações perdidas e 45 mensagens no Instagram. O vídeo do jogo havia viralizado nas redes sociais.
Não apenas os beijos de Paulo com Júlia, mas também a identificação dele como CEO da Fernandes em Associados e, consequentemente, de Fernanda como a esposa traída na TV nacional. Esposa traída na TV estava entre os assuntos mais comentados do Twitter. Os comentários eram uma mistura de apoio e crueldade. Coitada da esposa, que humilhação. Ela devia desconfiar, mulher sempre sabe. CEO safado traindo a família na TV. A amante é muito mais bonita que a esposa. Fernanda fechou as redes sociais, sentindo-se fisicamente nauseada. Mas o pior ainda estava por vir. Me conta nos comentários se você já passou por uma situação humilhante que toda a sua cidade ficou sabendo. Porque a humilhação da Fernanda está apenas começando. Por volta das 10 horas, o porteiro ligou para avisar que havia jornalistas na portaria querendo falar com ela. Fernanda olhou pela janela e viu 2 vans de emissoras de TV estacionadas em frente ao prédio. Gabriel, Sofia, vocês não vão à escola hoje, ela anunciou às crianças que ainda não entendiam por que o pai havia dormido no escritório. Por que não, mamãe? Perguntou Sofia. Porque a mamãe precisa resolver algumas coisas hoje. A verdade era que Fernanda não tinha coragem de enfrentar o mundo exterior. Não ainda. Às 11 horas, sua melhor amiga Patrícia chegou para apoiá-la. Fernanda, amor, como você está? Destruída, Fernanda respondeu honestamente. Não é só a traição, Patrícia. É a humilhação. Todo mundo viu. Todo mundo sabe. Mas isso vai passar. Vai? Meus filhos vão crescer sendo conhecidos como os filhos do CEO que traiu a esposa na TV. Eu vou ser eternamente a esposa cornuda. Patrícia abraçou a amiga. Fernanda, você precisa reagir. Não pode deixar essa situação te definir. Enquanto conversavam, Fernanda recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Senhora Fernanda, aqui é Marcos Ribeiro, investigador particular. Vi sua situação na TV e gostaria de oferecer meus serviços. Investigador particular? Sim. Especializado em infidelidade conjugal e investigações corporativas. Acredito que posso ajudá-la a descobrir coisas sobre seu marido que vão surpreendê-la. Fernanda olhou para Patrícia, que acenou encorajadoramente. Que tipo de coisas? Senhora, em 20 anos de profissão, aprendi que homens como seu marido raramente cometem apenas um tipo de traição. Se ele está enganando a senhora, provavelmente está enganando outras pessoas também. Você quer dizer, na empresa? Exatamente. Posso investigar tanto a vida pessoal quanto a profissional dele. O que acha? Fernanda sentiu uma chama se acender dentro dela pela primeira vez em 24 horas. Quanto você cobra? Para um caso como o seu, onde há interesse público envolvido, eu faço questão de descobrir toda a verdade. 5.000 para começar. Pode começar hoje. Enquanto aguardava o investigador, Fernanda decidiu fazer sua própria pesquisa. Ela conhecia as senhas de Paulo para tudo, afinal havia sido ela quem organizara a vida digital dele por anos. Acessou as contas bancárias conjuntas e descobriu a primeira anomalia. Paulo havia feito uma transferência de R$200.000 para uma conta que ela não reconhecia 2 semanas antes. Patrícia, olha isso. R$200.000? Para quem? Fernanda pesquisou o número da conta e descobriu que pertencia a Júlia Santos. Ele deu R$200.000 para a amante? Aparentemente. Fernanda continuou investigando e encontrou mais transferências. Nos últimos 6 meses, Paulo havia transferido quase R$500.000 para Júlia. Meu Deus, Fernanda, esse dinheiro saiu das contas conjuntas? Saiu. Dinheiro que era meu também. Marcos chegou no final da tarde com informações que fizeram Fernanda repensar tudo o que achava que sabia sobre Paulo. Senhora Fernanda, seu marido está envolvido em situações muito mais complicadas do que uma simples traição. Como assim? Marcos abriu uma pasta com documentos. Paulo Fernandes tem dívidas de quase R$3 milhões que a senhora desconhece. Dívidas de jogo. Jogo? Pôquer online, apostas esportivas, cassinos. Ele tem um vício em jogos que vem escondendo há anos. Fernanda sentiu como se estivesse descobrindo que era casada com um estranho. E há mais, Marcos continuou.
A empresa dele está passando por sérias dificuldades financeiras. Ele está usando o dinheiro dos clientes para cobrir as dívidas pessoais. Isso é crime, apropriação indébita. Se for descoberto, ele pode ser preso. Fernanda processou a informação lentamente. E a Júlia sabe disso? Não apenas sabe como está ajudando, ela tem acesso às contas da empresa como diretora de marketing e tem facilitado as transferências. Mas a descoberta mais interessante, Marcos disse, retirando outro documento, é que Paulo planeja declarar falência da empresa em 3 meses e fugir do país com Júlia. Fugir? Eles já compraram passagens para o Uruguai e abriram contas em bancos de lá. O plano é transferir o que restou do dinheiro, declarar falência fraudulenta e desaparecer. E as crianças? Pelo que descobri nas comunicações deles, Paulo planeja levá-las no último momento, alegando que a senhora não tem condições financeiras de criá-las sozinha. Fernanda sentiu a raiva explodir dentro dela como nunca antes. Ele quer roubar meus filhos e ainda me deixar sem nada? Aparentemente, sim. Fernanda se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade. Por 10 anos, ela havia sido a esposa dedicada, a mãe perfeita, a mulher que abriu mão de tudo para apoiar o marido. E ele havia transformado isso em fraqueza, em ingenuidade, em vulnerabilidade. Mas Paulo havia esquecido de uma coisa importante. Antes de ser esposa e mãe, Fernanda havia sido uma das executivas mais brilhantes de sua geração. E essa mulher estava acordando. Marcos, ela disse, virando-se para o investigador, quero que você descubra tudo. Cada centavo que ele roubou, cada mentira que contou, cada crime que cometeu. E depois? Fernanda sorriu, e pela primeira vez em 2 dias, era um sorriso genuíno. Depois vou mostrar para Paulo Fernandes o que acontece quando alguém subestima uma mulher que tem Harvard no currículo e uma sede de justiça no coração. Patrícia olhou para a amiga e viu algo nos olhos dela que não via há anos. Fernanda havia voltado. E Paulo estava prestes a descobrir que havia escolhido a mulher errada para destruir. Uma semana depois da descoberta, Fernanda tomou a primeira decisão que mudaria tudo. Ela ligou para Helena Carvalho, sua antiga mentora na consultoria financeira. Helena, aqui é a Fernanda Silva. Eu sei que faz anos que não conversamos, mas preciso de um favor. Fernanda, meu Deus, vi sua situação na TV. Como você está? Destruída, mas determinada. Helena, preciso voltar ao mercado. Agora. Helena ficou em silêncio por um momento. Fernanda, você esteve fora por 10 anos. O mercado mudou muito. Eu sei, mas meu cérebro continua o mesmo e eu preciso reconstruir minha vida. O que você tem em mente? Quero montar minha própria consultoria, especializada em recuperação de empresas em crise e investigação de fraudes financeiras. Helena riu. Você quer usar sua própria experiência como produto? Exatamente. Quem melhor do que alguém que foi enganada financeiramente para ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo? Me conta nos comentários se você acredita que nossas piores experiências podem se tornar nossas maiores forças, porque a transformação da Fernanda vai ser espetacular. Enquanto planejava seu retorno profissional, Fernanda decidiu que também precisava de uma transformação física. Não para Paulo ou para qualquer homem, mas para ela mesma. Ela procurou Carla, uma personal stylist que havia conhecido em eventos sociais. Carla, quero uma transformação completa. Corte de cabelo, roupas, tudo. Quero parecer uma CEO de sucesso, não uma dona de casa abandonada. Fernanda, você sempre foi linda, mas agora eu quero ser poderosa. A transformação levou 2 dias. Corte de cabelo moderno que realçava sua elegância natural. Roupas executivas de grife que mostravam autoridade. Uma postura que gritava confiança. Quando se olhou no espelho, Fernanda mal se reconheceu. A mulher refletida era a executiva brilhante que ela havia sido, mas com a sabedoria e determinação que só a dor pode ensinar. Com a ajuda de Marcos, Fernanda elaborou um plano meticuloso para destruir Paulo profissionalmente antes que ele pudesse fugir do país. Primeiro,
Ela explicou para Patrícia e Marcos em uma reunião em sua casa. Vamos documentar todos os crimes financeiros que ele cometeu. Já tenho evidências de apropriação indébita de mais de 2 milhões de reais, Marcos disse. Segundo, Fernanda continuou, vamos expor a relação dele com Júlia de forma que prejudique ambos profissionalmente. Como? Júlia é diretora de marketing da empresa dele. Ela tem acesso privilegiado a informações financeiras. Se provarmos que ela estava facilitando os desvios de dinheiro, ela vira cúmplice. E terceiro? Patrícia perguntou. Fernanda sorriu com uma frieza que impressionou até Marcos. Terceiro, vou comprar a dívida dele. Comprar a dívida? Marcos franziu a testa. Paulo deve 3 milhões em dívidas de jogo, certo? Essas dívidas pertencem a agiotas e sites de apostas. Com a grana certa, posso comprar essas dívidas e me tornar a credora dele. Isso é possível? É perfeitamente legal. E quando eu for a credora, posso executar os bens dele. A casa, os carros, as contas, tudo. Patrícia olhou para a amiga com admiração. Fernanda, você está assustadoramente inteligente. 10 anos sendo subestimada me deram tempo para planejar. Fernanda começou a execução do plano na segunda-feira seguinte. Ela se apresentou no escritório da Receita Federal, vestindo um tailleur azul marinho que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Quero fazer uma denúncia de sonegação fiscal e apropriação indébita, ela disse ao auditor responsável. Contra quem? Paulo Fernandes, CEO da Fernandes em Associados, e Júlia Santos, diretora de marketing da mesma empresa. Fernanda entregou uma pasta com mais de 200 páginas de evidências que Marcos havia coletado. Temos aqui comprovantes de desvio de dinheiro de clientes, transferências não declaradas, contas offshore não reportadas e uso de CNPJ da empresa para gastos pessoais. O auditor folheou os documentos com os olhos arregalados. Senhora, isso aqui é material para uma operação federal. Eu sei. Enquanto a Receita Federal iniciava a investigação, Fernanda executou a segunda parte do plano. Ela criou um perfil profissional no LinkedIn e postou um vídeo que viralizou em 24 horas. Olá, eu sou Fernanda Silva, ex-diretora da maior consultoria financeira do país e atual CEO da Silva em Associados. Vocês me conhecem como a esposa traída na TV. Mas eu prefiro ser conhecida como a mulher que transformou a pior experiência de sua vida na maior oportunidade de crescimento. O vídeo continuava. Por 10 anos, abri mão da minha carreira para apoiar meu marido. Descobri que ele não apenas me traía, mas também roubava dinheiro de clientes e planejava fugir do país. Hoje, uso minha experiência pessoal para ajudar outras pessoas a identificarem fraudes financeiras. Em 48 horas, o vídeo teve 2 milhões de visualizações e Fernanda recebeu mais de 500 mensagens de possíveis clientes. Paulo estava em sua sala na empresa quando seu assistente entrou em pânico. Senhor Paulo, a Receita Federal está aqui, com mandado de busca e apreensão. O quê? Paulo olhou pela janela e viu 3 vans da Polícia Federal estacionadas em frente ao prédio. E tem mais, senhor. A senhora Fernanda postou um vídeo nas redes sociais que está viralizando. Ela está falando sobre fraudes na empresa. Paulo acessou o LinkedIn e viu o vídeo da ex-esposa. Cada palavra era uma facada em sua reputação. Júlia, ele gritou pelo interfone. Senhor Paulo, a senhora Júlia não veio trabalhar hoje, o assistente informou. Naquele momento, Paulo entendeu que estava sozinho. Júlia havia fugido no primeiro sinal de perigo e Fernanda estava atacando de todas as frentes. Enquanto Paulo enfrentava a Polícia Federal, Fernanda estava em uma reunião com os 3 maiores clientes da empresa dele. Senhores, como vocês podem ver nas evidências que trouxe, Paulo Fernandes vem desviando dinheiro de seus contratos há meses. Os empresários olharam os documentos com horror. Ele roubou quanto? Do seu contrato especificamente, Sr. Antônio, 800 mil reais. Isso é possível? Não apenas é possível, como está documentado. Tenho aqui os extratos bancários provando as transferências irregulares. Um dos empresários se levantou. Fernanda, se você provar isso, não apenas cancelamos os contratos, como vamos processá-lo criminalmente.
Não apenas posso provar como posso recuperar o dinheiro de vocês. Minha empresa se especializa exatamente nisso. Em uma tarde, Fernanda havia destruído a base de clientes de Paulo e construído a base da própria empresa. A executiva brilhante havia voltado. E desta vez, ela estava lutando por sua própria vida. 3 semanas após o início da investigação federal, Paulo Fernandes estava sentado em uma sala cinza da Polícia Federal, algemado e vestindo o uniforme laranja de presidiário. Sua empresa havia sido lacrada, suas contas bloqueadas e sua reputação completamente destruída. Paulo Fernandes, disse o delegado, você está sendo indiciado por apropriação indébita qualificada, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e formação de quadrilha. Eu quero meu advogado, Paulo murmurou. Seu advogado também está sendo investigado por participação no esquema, o delegado informou friamente. Paulo fechou os olhos. Em 3 semanas, havia perdido tudo: empresa, dinheiro, liberdade e dignidade. E sua ex-esposa pediu para entregar isso pessoalmente. O delegado colocou sobre a mesa uma pasta com o nome Fernanda Silva, CEO Silva em Associados, estampado na capa. Dentro, havia um único documento: a escritura de compra de todas as dívidas de jogo de Paulo, no valor total de 3,2 milhões de reais. Agora, Fernanda era oficialmente sua credora. Me conta nos comentários. Você acha que a vingança da Fernanda foi longe demais? Ou foi exatamente o que Paulo mereceu? Enquanto Paulo apodrecida na cadeia, Júlia Santos descobriu que fugir não havia sido suficiente. Fernanda a encontrou em um hotel em Búzios, onde estava escondida com o dinheiro que havia roubado. Júlia Santos, disse o delegado que acompanhava Fernanda, você está presa por formação de quadrilha e apropriação indébita. Júlia, que havia perdido toda a soberba dos tempos de diretora, começou a chorar desesperadamente. Eu não fiz nada. Foi tudo ideia do Paulo. Interessante, Fernanda disse entrando na sala, porque tenho aqui e-mails seus sugerindo como esconder melhor as transferências. Fernanda estava impecável, vestindo um blazer branco que contrastava com o estado deplorável de Júlia. Você fez isso comigo de propósito, Júlia gaguejou. Eu fiz isso comigo? Fernanda riu. Júlia, querida, você destruiu uma família, roubou dinheiro de clientes inocentes e planejou sequestrar meus filhos. Eu apenas me defendi. Mas eu te amava. Amor? Fernanda se aproximou de Júlia. Amor não rouba. Amor não mente. Amor não planeja destruir crianças inocentes. 6 meses depois da prisão de Paulo, Fernanda estava sentada em seu novo escritório, na cobertura de um prédio em Ipanema. A Silva em Associados havia se tornado a consultoria mais procurada do Rio de Janeiro. Sua especialidade em recuperar dinheiro roubado e identificar fraudes financeiras havia atraído clientes de todo o país. Em 6 meses, ela havia recuperado mais de 50 milhões de reais para vítimas de golpes. Senhora Fernanda, disse sua nova assistente, chegou a repórter da revista Veja para a entrevista. Mande ela entrar. A repórter entrou e ficou visivelmente impressionada com o escritório luxuoso e a presença imponente de Fernanda. Senhora Silva, em 6 meses a senhora saiu de dona de casa traída para CEO de uma das consultorias mais bem-sucedidas do país. Como explica essa transformação? Fernanda sorriu. Eu nunca deixei de ser quem eu era. Apenas escolhi colocar minha família em primeiro lugar por 10 anos. Quando essa família foi destruída, eu voltei a ser quem sempre fui. E não sente pena do ex-marido? Pena, Fernanda refletiu. Não. Paulo fez escolhas. Ele escolheu trair, roubar e tentar destruir meus filhos. Eu escolhi me defender e reconstruir. Cada um colhe o que planta. 2 dias depois da entrevista, Fernanda recebeu uma ligação inesperada. Paulo estava pedindo uma visita na prisão. Contra o conselho de todos, ela decidiu ir. Na sala de visitas da penitenciária, Paulo parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. O homem elegante e arrogante havia sido substituído por um presidiário acabado. Fernanda,
Ele disse quando ela se sentou à sua frente. Obrigado por vir. O que você quer, Paulo? Eu queria pedir perdão. Fernanda o estudou friamente. Perdão por quê? Por me trair? Por roubar nosso dinheiro? Por planejar kidnapping dos nossos filhos? Por tentar me deixar na miséria? Por tudo. Eu sei que errei. Você não errou, Paulo. Você escolheu. Cada traição, cada mentira, cada roubo foi uma escolha consciente. Paulo começou a chorar. Eu perdi tudo. Minha família, minha empresa, minha liberdade. E eu quase perdi tudo também, Fernanda respondeu. A diferença é que eu lutei para reconstruir. Você lutou para destruir. Fernanda, as crianças, elas podem me visitar? Pela primeira vez desde que entrara na sala, Fernanda mostrou emoção real. Gabriel e Sofia sabem que o pai está na prisão. Eles sabem que você roubou dinheiro e traiu a família. Quando eles estiverem prontos, se estiverem prontos, eles podem escolher te visitar. E você? Você pode me perdoar? Fernanda se levantou. Paulo, perdão não significa reconciliação. Eu posso te perdoar pelo meu bem-estar mental, mas isso não apaga as consequências das suas escolhas. Ela se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Sabe qual é a diferença entre nós, Paulo? Quando minha vida desmoronou, eu usei os pedaços para construir algo melhor. Quando sua vida desmoronou, você simplesmente desistiu. Na saída da prisão, Fernanda foi abordada por repórteres. Senhora Silva, como se sente após o encontro com seu ex-marido? Sinto que fechei um ciclo, ela respondeu. Hoje eu tenho uma empresa próspera. Meus filhos estão bem. E eu sou uma mulher que sabe exatamente quem é e do que é capaz. Pretende se casar novamente? Fernanda sorriu. Pretendo continuar construindo meu império. Se o amor aparecer no caminho, será bem-vindo. Mas desta vez ele terá que se adequar à minha vida, não o contrário. Uma repórter mais jovem gritou. Que conselho dá para mulheres que estão passando por traições? Fernanda parou e olhou diretamente para a câmera. Não deixem ninguém defini-las pela dor que sentem. Vocês são muito mais fortes do que imaginam. E às vezes, perder tudo é a oportunidade de descobrir do que vocês são realmente capazes. Ela entrou em sua BMW nova e dirigiu em direção ao futuro que havia construído com as próprias mãos. Paulo havia tentado destruí-la, mas havia apenas despertado a mulher mais poderosa que ela podia ser. 2 anos após aquela tarde devastadora em frente à TV, Fernanda Silva estava no palco do maior evento de empreendedorismo feminino do país. A plateia de 5.000 mulheres se levantou em pé quando ela foi anunciada como a palestrante principal. Fernanda Silva, CEO da Silva em Associados, a mulher que transformou a maior traição pública dos últimos anos na maior história de superação empresarial do Brasil. Fernanda subiu ao palco vestindo um blazer vermelho que simbolizava sua força e determinação. A empresa que havia criado do zero agora era avaliada em 50 milhões de reais e tinha escritórios em 6 estados. Há 2 anos, ela começou, vocês me conheceram como a esposa traída na TV. Hoje espero que me conheçam como prova de que não existe queda que não possa se transformar em impulso. Para voo mais alto. O aplauso foi ensurdecedor. Me conta nos comentários qual foi a maior lição que você tirou da história da Fernanda, porque o final dessa jornada vai inspirar você para sempre. Na primeira fila da plateia, Gabriel, agora com 10 anos, e Sofia, com 8, assistiam a mãe com orgulho nos olhos. Ao lado deles estava Miguel, um arquiteto de 45 anos que havia entrado na vida de Fernanda 6 meses antes. Diferente de Paulo, Miguel admirava a força de Fernanda. Ele não queria mudá-la ou controlá-la. Queria apoiá-la e crescer ao lado dela. Mamãe é a mulher mais corajosa do mundo, Sofia sussurrou para Miguel. E a mais inteligente, Gabriel completou. Miguel sorriu. Em 6 meses de relacionamento, ele havia aprendido que namorar Fernanda significava namorar uma CEO poderosa, uma mãe dedicada e uma mulher que sabia exatamente o que queria da vida. E ele não quereria de outra forma. Quando descobri a traição do meu ex-marido na TV Nacional, Fernanda continuou,
Pensei que minha vida havia acabado. Eu era conhecida como a esposa. Minha identidade estava completamente atrelada a outra pessoa. A plateia estava em silêncio absoluto. Mas sabe o que descobri? Eu nunca tinha deixado de ser quem eu era. Eu tinha apenas escolhido colocar minha identidade em segundo plano. E quando fui forçada a redescobrir quem eu era, encontrei uma versão de mim muito mais forte. Hoje, minha empresa recuperou mais de 200 milhões de reais para vítimas de fraudes financeiras. Ajudamos mais de 3.000 famílias a reconstruírem suas vidas. E tudo isso nasceu da minha própria dor. Uma mulher na plateia gritou: "Como você perdoou?" Fernanda sorriu. Perdão não é esquecer ou reconciliar. Perdão é se liberar do peso da raiva para que ela não atrapalhe sua reconstrução. Eu perdoei meu ex-marido por mim, não por ele. O legado construído. Após a palestra, Fernanda foi abordada por dezenas de mulheres que queriam agradecer. "Fernanda, vi sua história e tive coragem de deixar meu marido abusivo", disse uma. "Sua empresa me ajudou a recuperar o dinheiro que meu sócio havia roubado", disse outra. "Minha filha adolescente te considera um exemplo de que mulheres podem se reinventar a qualquer idade", disse uma terceira. A cada agradecimento, Fernanda entendia que sua dor havia se transformado em propósito. Naquela noite, em casa, Gabriel fez uma pergunta que Fernanda esperava há 2 anos. "Mãe, você ainda ama o papai?" Fernanda se sentou entre os 2 filhos no sofá. "Gabriel, eu amo o homem que eu achei que seu pai era, mas esse homem nunca existiu realmente. O Paulo que vocês conheceram era uma persona, uma máscara. Mas você não fica triste que nossa família acabou?" Sofia perguntou. "Fico triste que a família que eu sonhei não deu certo, mas não fico triste pela família que temos agora. Vocês 2, eu, nossa casa, nosso amor. Isso é real, isso é nosso." Gabriel refletiu por um momento. "Mãe, você é mais feliz agora?" Fernanda não hesitou. "Muito mais feliz. Porque agora eu sei quem eu sou, do que sou capaz e não dependo de ninguém para me sentir completa." 3 meses depois, Fernanda estava em um restaurante com Miguel quando Paulo apareceu inesperadamente. Ele havia sido solto após cumprir 2 anos de prisão e estava claramente tentando se aproximar. "Fernanda", ele disse, aproximando-se da mesa, "posso falar com você por 1 minuto?" Miguel fez menção de se levantar, mas Fernanda o segurou. "Paulo, o que você quer?" Eu mudei na prisão. Fiz terapia, entendi meus erros. Queria saber se podemos tentar de novo pelas crianças." Fernanda olhou para o ex-marido com uma mistura de pena e firmeza. "Paulo, você teve 10 anos para valorizar nossa família. Escolheu traição. Teve mais 2 anos na prisão para refletir. Agora que perdeu tudo, quer voltar?" "Fernanda, por favor." A resposta é não. Não porque eu te odeio, mas porque eu me amo. E eu não vou trocar a vida incrível que construí por uma segunda chance com alguém que só me procura quando não tem outras opções. Miguel observou a cena com admiração. Fernanda havia rejeitado Paulo sem raiva, sem drama, apenas com a certeza de quem sabe o que quer. 1 ano depois, Fernanda estava na praia da Barra da Tijuca com Gabriel, Sofia e Miguel. Era domingo de manhã e eles faziam um piquenique em família. "Mãe?" Sofia perguntou. "Você acha que vai se casar com o Miguel?" Fernanda olhou para Miguel, que sorriu carinhosamente. "Se ele me pedir, eu vou considerar", ela respondeu, fazendo Miguel rir. "E se você não quiser se casar nunca mais?" Gabriel perguntou. "Então vou continuar feliz do mesmo jeito, porque aprendi que minha felicidade não depende de estar com alguém, mas de estar bem comigo mesma." Miguel se aproximou e a beijou suavemente. "É por isso que eu te amo", ele sussurrou. "Você não precisa de mim, você me escolhe." Naquela tarde, assistindo os filhos brincarem na areia enquanto Miguel preparava o lanche, Fernanda refletiu sobre sua jornada. 2 anos antes, ela havia perdido o marido, a família que conhecia e a identidade que havia construído por 10 anos. Hoje ela tinha uma empresa de sucesso, filhos orgulhosos, um relacionamento saudável e, principalmente, sabia exatamente quem era.
Às vezes, pensou ela, você precisa perder quem você achava que era para descobrir roteiro. A vingança de Fernanda. Fernanda Silva estava preparando o jantar para a família quando viu seu mundo desabar na televisão. Durante a transmissão de um jogo do Flamengo, as câmeras mostraram seu marido Paulo Fernandes, CEO de uma multinacional, abraçando apaixonadamente outra mulher na arquibancada VIP. 10 anos de casamento, 2 filhos e uma carreira brilhante abandonada por amor foram destruídos em 30 segundos na TV nacional. Mas o que Paulo não sabia era que havia escolhido a mulher errada para trair. Me conta de onde está nos assistindo essa história que vai mostrar como uma mulher pode se transformar quando é subestimada. Fernanda Silva, aos 47 anos, ainda mantinha a beleza que a tornara uma das executivas mais respeitadas do mercado financeiro antes de se casar. Formada em administração pela FGV e com MBA em Harvard, ela havia sido diretora de uma das maiores consultorias do país até decidir abrir mão da carreira para se dedicar integralmente à família. Naquela tarde de domingo, ela estava em sua cozinha gourmet, na Barra da Tijuca, preparando o prato favorito dos filhos, lasanha de frango. Gabriel, de 8 anos, e Sofia, de 6, brincavam na sala enquanto aguardavam o pai chegar do almoço de negócios, que havia se estendido para assistir ao jogo do Flamengo. Mamãe, quando o papai vai chegar? Perguntou Sofia, subindo no banquinho da cozinha. Logo, minha princesa. Ele disse que voltaria depois do jogo. Fernanda sorriu para a filha, ajeitando seus cachinhos loiros. Aos 10 anos de casamento com Paulo Fernandes, ela acreditava ter a família perfeita. Ele era CEO da Fernandes em Associados, uma empresa multinacional de engenharia, e ela era a esposa dedicada que cuidava de tudo para que ele pudesse se concentrar nos negócios. Tinha sido uma escolha difícil deixar a carreira, mas Paulo havia convencido-a de que seria melhor para as crianças terem uma mãe presente. E Fernanda havia aceitado, transformando-se na esposa e mãe exemplar que organizava a vida de todos. Me conta nos comentários se você já abriu mão de algo importante por amor à família, porque a decisão que Fernanda tomou vai se voltar contra ela de uma forma devastadora. Mãe, pode ligar a TV. Quero ver se o Flamengo está ganhando. Pediu Gabriel, que havia herdado a paixão do pai pelo futebol. Claro, amor. Fernanda ligou a televisão da cozinha, deixando na transmissão do jogo, enquanto terminava de preparar o jantar. O Flamengo estava vencendo por 2-1, e o estádio estava em festa. Olha, mamãe, o papai deve estar feliz. Gabriel gritou ao ver um replay de um dos gols. Fernanda sorriu, imaginando Paulo comemorando com os clientes no camarote da empresa. Ele sempre dizia que esses eventos esportivos eram fundamentais para fechar negócios importantes. Foi então que aconteceu. A câmera fez um panorama da arquibancada VIP, mostrando a comemoração dos torcedores ilustres. E ali, em alta definição, estava Paulo Fernandes abraçando uma mulher loira, visivelmente mais jovem, beijando-a com uma paixão que Fernanda não via há anos. O prato que ela segurava escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão. Mamãe, você está bem? Sofia perguntou, assustada com o barulho. Fernanda não conseguiu responder. Seus olhos estavam cravados na tela, onde Paulo continuava aos beijos com a desconhecida, completamente alheio ao fato de que estava sendo transmitido para milhões de pessoas. A câmera permaneceu neles por longos 5 segundos, que pareceram uma eternidade. Tempo suficiente para que qualquer pessoa que conhecesse Paulo Fernandes o reconhecesse. Gabriel, Sofia, vão brincar no quarto de vocês. Fernanda conseguiu dizer, sua voz tremendo. Mas, mamãe... Agora, ela disse com mais firmeza do que pretendia. As crianças saíram correndo, assustadas com o tom da mãe. Fernanda se apoiou na bancada da cozinha, sentindo as pernas fraquejarem. 10 anos de casamento. 10 anos acreditando que tinham uma família sólida. 10 anos dedicando-se integralmente a ser a esposa perfeita. E ele estava ali, beijando outra mulher na frente de todo o Brasil. Seu celular começou a tocar incessantemente. Primeiro foi sua irmã Patrícia. Fernanda, você viu a TV? Você viu o que...
Fernanda desligou sem responder. Em seguida ligaram amigas, colegas do prédio, pessoas que nem falava há anos. Todos queriam saber se ela havia visto, se estava bem, se precisava de alguma coisa. Mas Fernanda não atendia mais o telefone. Ela estava sentada no chão da cozinha entre os cacos do prato quebrado, tentando processar que sua vida havia acabado de desmoronar na televisão nacional. 2 horas depois, Paulo chegou em casa assobiando, aparentemente sem ter a menor ideia do que havia acontecido. "Oi, amor, o Flamengo ganhou, foi um jogo incrível", ele gritou da porta. Fernanda ainda estava na cozinha, mas agora sentada à mesa, encarando a tela da TV que continuava ligada. "Fernanda, cadê todo mundo?" Paulo entrou na cozinha sorrindo, mas parou abruptamente quando viu a expressão no rosto da esposa. "O que aconteceu? Por que essa cara?" Fernanda se levantou lentamente e apontou para a televisão, onde um replay do jogo passava no programa esportivo. "Quer me explicar quem é ela?" Paulo olhou para a TV e seu rosto empalideceu instantaneamente. Na tela, a cena de seus beijos com a loira estava sendo reprisada com uma legenda: CEO Paulo Fernandes comemora a vitória do Flamengo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Fernanda, eu posso explicar." "Explicar?" Ela interrompeu, sua voz saindo mais calma do que sentia. "Explicar que durante 10 anos de casamento você teve coragem de me trair na frente de todo o país? Não é o que você está pensando, não é? Então me diz o que eu vi, Paulo. Me diz quem é essa mulher que você estava beijando como se fosse a mulher da sua vida." Paulo tentou se aproximar, mas Fernanda deu um passo para trás. "As crianças viram?" "Não, mas metade do Rio de Janeiro viu." Naquele momento, Paulo entendeu a dimensão do que havia acontecido. Não era apenas sua traição que havia sido descoberta. Era sua traição sendo transmitida ao vivo para milhões de pessoas. E olhando nos olhos de Fernanda, ele percebeu que havia subestimado completamente a mulher com quem era casado. Paulo tentou uma abordagem diferente, como se fosse uma negociação de negócios. "Fernanda, vamos conversar como adultos. Isso não precisa destruir nossa família." "Nossa família?" Fernanda riu, mas não havia humor algum no som. "Paulo, você destruiu nossa família hoje às 16h27, quando decidiu beijar outra mulher na frente de 30 milhões de brasileiros." Foi um momento de fraqueza. "Um momento?" Fernanda interrompeu. "Paulo, pela forma como vocês se beijaram, isso não foi um momento. Isso é um relacionamento." Paulo respirou fundo, percebendo que não conseguiria enganá-la. "Está bem. É verdade. Eu tenho um relacionamento com a Júlia há 6 meses. "Júlia." Fernanda repetiu o nome como se fosse veneno. "E quem é a Júlia?" "Ela trabalha na empresa, é diretora de marketing." "Ah, claro. A clichê funcionária mais jovem e ambiciosa." Paulo se irritou com o tom de Fernanda. "Não fale dela assim. Júlia me entende de uma forma que você nunca entendeu. Me conta nos comentários. Você já ouviu essa desculpa clássica de "ela me entende"? A resposta da Fernanda vai ser épica. Fernanda encarou Paulo com uma calma que o assustou mais do que se ela estivesse gritando. "Ela te entende? Interessante. E o que exatamente eu não entendi, Paulo, quando eu abri mão da minha carreira para cuidar dos nossos filhos? Quando eu organizei sua vida inteira para você poder se concentrar nos negócios? Quando eu me tornei a esposa perfeita que você queria?" "Fernanda, você não entende. Nos últimos anos nós o quê? Nos afastamos?" "Claro que nos afastamos. Eu estava cuidando de 2 crianças pequenas sozinha enquanto você trabalhava até tarde todos os dias." Fernanda caminhou pela cozinha, o quebra-cabeça da vida dela finalmente se encaixando. "Quantas vezes você mentiu sobre trabalho para ficar com ela?" Paulo ficou em silêncio. "Quantas, Paulo?" "Isso não importa agora." "Importa sim. Quantas reuniões imaginárias, quantas viagens de negócios fake, quantas vezes você chegou em casa e me beijou depois de ter estado com ela?" "Fernanda, por favor, responde." "Muitas", ele admitiu finalmente. "Muitas vezes." O nojo que Fernanda sentiu foi visceral. "E ela sabe que você é casado, que tem filhos?" Paulo hesitou antes de responder. "Sabe. E não se importa? Ela disse que me ama independente da minha situação familiar.
Que romântico, Fernanda disse sarcasticamente. Uma mulher que não se importa em destruir uma família. Vocês foram feitos um para o outro. Fernanda se dirigiu ao escritório de Paulo em casa e ligou o computador dele. O que você está fazendo? Descobrindo há quanto tempo você vem me enganando. Ela acessou o e-mail dele, que estava sempre logado. Fernanda, isso é invasão de privacidade. Invasão de privacidade? Ela riu amargamente. Paulo, você foi flagrado na TV Nacional traindo sua esposa. Privacidade acabou para você hoje. Nos e-mails, Fernanda encontrou uma pasta chamada J. Dentro dela, centenas de mensagens trocadas com Júlia Santos, algumas com fotos íntimas. Meu Deus, ela sussurrou ao ler as datas. 6 meses? Paulo, isso aqui tem e-mails de 2 anos atrás. Fernanda, 2 anos. Você está mentindo até agora. Ela continuou lendo e encontrou algo ainda pior. Não aguento mais fingir em casa. Logo vamos estar juntos oficialmente. Ela leu em voz alta. Fernanda não suspeita de nada. Ela está ocupada demais com as crianças para perceber. Fernanda encontrou uma pasta de fotos que fez seu estômago revirar. Paulo e Júlia em viagens que ele havia dito serem de trabalho. Paulo e Júlia em restaurantes onde ele havia levado Fernanda para comemorar aniversários de casamento. Paulo e Júlia usando alianças de compromisso. Alianças? Fernanda perguntou, mostrando a foto. Vocês têm alianças de compromisso? Paulo não conseguiu responder. Onde está a sua? No cofre do escritório. Há quanto tempo vocês estão noivos? 6 meses. Fernanda sentiu como se tivesse levado um tapa. Noivos. Você está noivo de outra mulher há 6 meses e eu não sabia. Fernanda, eu ia te contar. Quando? Depois do casamento dela? Fernanda continuou fuçando nos e-mails e encontrou a bomba final. Assim que eu conseguir o divórcio e a guarda compartilhada, podemos nos casar. Ela leu. Fernanda vai ficar com uma pensão boa, mas eu vou manter a guarda das crianças. Não posso perder contato com Gabriel e Sofia. Pela primeira vez, desde que tudo começou, Fernanda perdeu a compostura. Guarda das crianças, ela gritou. Você achou que ia tirar meus filhos de mim? Fernanda, escuta. Não. Agora eu entendo tudo. Você não estava só me traindo. Você estava planejando me abandonar e ainda levar meus filhos. Fernanda se virou para Paulo, com uma fúria que ele nunca havia visto. Por 2 anos eu achei que nossa família estava enfrentando uma fase difícil. Eu achei que éramos um time tentando equilibrar trabalho e filhos. Mas, na verdade, você estava me sabotando ativamente. Não é assim, não é? Então me explica por que toda vez que eu sugeria que voltássemos a sair sozinhos, você dizia que estava muito cansado. Por que toda vez que eu tentava conversar sobre nosso relacionamento, você mudava de assunto? Paulo ficou em silêncio. Você me fez acreditar que eu estava louca por me sentir abandonada. Me fez pensar que eu estava sendo carente demais, quando na verdade você estava construindo uma vida nova com outra pessoa. Fernanda respirou fundo e olhou para Paulo com uma determinação que o fez recuar. Você sabe qual é a diferença entre nós dois, Paulo? Qual? Você acha que eu sou apenas uma dona de casa que abriu mão da carreira, mas eu sou uma mulher que escolheu abrir mão da carreira para construir uma família com você. Ela se aproximou dele. E agora eu vou escolher mostrar para você e para sua namoradinha o que acontece quando vocês mexem com a mulher errada. O que você quer dizer com isso? Fernanda sorriu pela primeira vez desde que tudo começou, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. Você vai descobrir. Mas primeiro, tire suas coisas do meu quarto. A partir de hoje, você dorme no escritório até decidir onde vai morar. Fernanda, não precisa ser assim. Ah, mas precisa sim. Porque, Paulo, você acabou de despertar uma versão minha que estava adormecida há 10 anos. Naquele momento, Paulo percebeu que havia cometido o maior erro de sua vida. Ele não havia apenas traído Fernanda. Ele havia subestimado ela, e isso seria sua ruína. Na manhã seguinte, Fernanda acordou e percebeu que sua vida havia se tornado um inferno público. Seu celular tinha 127 notificações de WhatsApp,
89 ligações perdidas e 45 mensagens no Instagram. O vídeo do jogo havia viralizado nas redes sociais. Não apenas os beijos de Paulo com Júlia, mas também a identificação dele como CEO da Fernandes em Associados e, consequentemente, de Fernanda como a esposa traída na TV nacional. Esposa traída na TV estava entre os assuntos mais comentados do Twitter. Os comentários eram uma mistura de apoio e crueldade. Coitada da esposa, que humilhação. Ela devia desconfiar, mulher sempre sabe. CEO safado traindo a família na TV. A amante é muito mais bonita que a esposa. Fernanda fechou as redes sociais, sentindo-se fisicamente nauseada. Mas o pior ainda estava por vir. Me conta nos comentários se você já passou por uma situação humilhante que toda a sua cidade ficou sabendo, porque a humilhação da Fernanda está apenas começando. Por volta das 10 horas, o porteiro ligou para avisar que havia jornalistas na portaria querendo falar com ela. Fernanda olhou pela janela e viu 2 vans de emissoras de TV estacionadas em frente ao prédio. Gabriel, Sofia, vocês não vão à escola hoje. Ela anunciou às crianças, que ainda não entendiam por que o pai havia dormido no escritório. Por que não, mamãe? Perguntou Sofia. Porque a mamãe precisa resolver algumas coisas hoje. A verdade era que Fernanda não tinha coragem de enfrentar o mundo exterior. Não ainda. Às 11 horas, sua melhor amiga Patrícia chegou para apoiá-la. Fernanda, amor, como você está? Destruída, Fernanda respondeu honestamente. Não é só a traição, Patrícia. É a humilhação. Todo mundo viu. Todo mundo sabe. Mas isso vai passar. Vai? Meus filhos vão crescer sendo conhecidos como os filhos do CEO que traiu a esposa na TV. Eu vou ser eternamente a esposa cornuda. Patrícia abraçou a amiga. Fernanda, você precisa reagir. Não pode deixar essa situação te definir. Enquanto conversavam, Fernanda recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Senhora Fernanda, aqui é Marcos Ribeiro, investigador particular. Vi sua situação na TV e gostaria de oferecer meus serviços. Investigador particular? Sim. Especializado em infidelidade conjugal e investigações corporativas. Acredito que posso ajudá-la a descobrir coisas sobre seu marido que vão surpreendê-la. Fernanda olhou para Patrícia, que acenou encorajadoramente. Que tipo de coisas? Senhora, em 20 anos de profissão, aprendi que homens como seu marido raramente cometem apenas um tipo de traição. Se ele está enganando a senhora, provavelmente está enganando outras pessoas também. Você quer dizer, na empresa? Exatamente. Posso investigar tanto a vida pessoal quanto a profissional dele. O que acha? Fernanda sentiu uma chama se acender dentro dela pela primeira vez em 24 horas. Quanto você cobra? Para um caso como o seu, onde há interesse público envolvido, eu faço questão de descobrir toda a verdade. 5.000 para começar. Pode começar hoje. Enquanto aguardava o investigador, Fernanda decidiu fazer sua própria pesquisa. Ela conhecia as senhas de Paulo para tudo, afinal havia sido ela quem organizara a vida digital dele por anos. Acessou as contas bancárias conjuntas e descobriu a primeira anomalia. Paulo havia feito uma transferência de R$200.000 para uma conta que ela não reconhecia 2 semanas antes. Patrícia, olha isso. R$200.000? Para quem? Fernanda pesquisou o número da conta e descobriu que pertencia a Júlia Santos. Ele deu R$200.000 para a amante? Aparentemente. Fernanda continuou investigando e encontrou mais transferências. Nos últimos 6 meses, Paulo havia transferido quase R$500.000 para Júlia. Meu Deus, Fernanda, esse dinheiro saiu das contas conjuntas? Saiu. Dinheiro que era meu também. Marcos chegou no final da tarde com informações que fizeram Fernanda repensar tudo o que achava que sabia sobre Paulo. Senhora Fernanda, seu marido está envolvido em situações muito mais complicadas do que uma simples traição. Como assim? Marcos abriu uma pasta com documentos. Paulo Fernandes tem dívidas de quase R$3 milhões que a senhora desconhece. Dívidas de jogo. Jogo? Pôquer online, apostas esportivas, cassinos.
Ele tem um vício em jogos que vem escondendo há anos. Fernanda sentiu como se estivesse descobrindo que era casada com um estranho. E há mais, Marcos continuou. A empresa dele está passando por sérias dificuldades financeiras. Ele está usando o dinheiro dos clientes para cobrir as dívidas pessoais. Isso é crime, apropriação indébita. Se for descoberto, ele pode ser preso. Fernanda processou a informação lentamente. E a Júlia sabe disso? Não apenas sabe como está ajudando, ela tem acesso às contas da empresa como diretora de marketing e tem facilitado as transferências. Mas a descoberta mais interessante, Marcos disse, retirando outro documento, é que Paulo planeja declarar falência da empresa em 3 meses e fugir do país com Júlia. Fugir? Eles já compraram passagens para o Uruguai e abriram contas em bancos de lá. O plano é transferir o que restou do dinheiro, declarar falência fraudulenta e desaparecer. E as crianças? Pelo que descobri nas comunicações deles, Paulo planeja levá-las no último momento, alegando que a senhora não tem condições financeiras de criá-las sozinha. Fernanda sentiu a raiva explodir dentro dela como nunca antes. Ele quer roubar meus filhos e ainda me deixar sem nada? Aparentemente, sim. Fernanda se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade. Por 10 anos, ela havia sido a esposa dedicada, a mãe perfeita, a mulher que abriu mão de tudo para apoiar o marido. E ele havia transformado isso em fraqueza, em ingenuidade, em vulnerabilidade. Mas Paulo havia esquecido de uma coisa importante. Antes de ser esposa e mãe, Fernanda havia sido uma das executivas mais brilhantes de sua geração. E essa mulher estava acordando. Marcos, ela disse, virando-se para o investigador, quero que você descubra tudo. Cada centavo que ele roubou, cada mentira que contou, cada crime que cometeu. E depois? Fernanda sorriu, e pela primeira vez em 2 dias, era um sorriso genuíno. Depois vou mostrar para Paulo Fernandes o que acontece quando alguém subestima uma mulher que tem Harvard no currículo e uma sede de justiça no coração. Patrícia olhou para a amiga e viu algo nos olhos dela que não via há anos. Fernanda havia voltado. E Paulo estava prestes a descobrir que havia escolhido a mulher errada para destruir. Uma semana depois da descoberta, Fernanda tomou a primeira decisão que mudaria tudo. Ela ligou para Helena Carvalho, sua antiga mentora na consultoria financeira. Helena, aqui é a Fernanda Silva. Eu sei que faz anos que não conversamos, mas preciso de um favor. Fernanda, meu Deus, vi sua situação na TV. Como você está? Destruída, mas determinada. Helena, preciso voltar ao mercado. Agora. Helena ficou em silêncio por um momento. Fernanda, você esteve fora por 10 anos. O mercado mudou muito. Eu sei, mas meu cérebro continua o mesmo e eu preciso reconstruir minha vida. O que você tem em mente? Quero montar minha própria consultoria, especializada em recuperação de empresas em crise e investigação de fraudes financeiras. Helena riu. Você quer usar sua própria experiência como produto? Exatamente. Quem melhor do que alguém que foi enganada financeiramente para ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo? Me conta nos comentários se você acredita que nossas piores experiências podem se tornar nossas maiores forças, porque a transformação da Fernanda vai ser espetacular. Enquanto planejava seu retorno profissional, Fernanda decidiu que também precisava de uma transformação física. Não para Paulo ou para qualquer homem, mas para ela mesma. Ela procurou Carla, uma personal stylist que havia conhecido em eventos sociais. Carla, quero uma transformação completa. Corte de cabelo, roupas, tudo. Quero parecer uma CEO de sucesso, não uma dona de casa abandonada. Fernanda, você sempre foi linda, mas agora eu quero ser poderosa. A transformação levou 2 dias. Corte de cabelo moderno que realçava sua elegância natural. Roupas executivas de grife que mostravam autoridade. Uma postura que gritava confiança. Quando se olhou no espelho, Fernanda mal se reconheceu. A mulher refletida era a executiva brilhante que ela havia sido, mas com a sabedoria e determinação que só a dor pode ensinar. Com a ajuda de Marcos,
Fernanda elaborou um plano meticuloso para destruir Paulo profissionalmente antes que ele pudesse fugir do país. Primeiro, ela explicou para Patrícia e Marcos em uma reunião em sua casa: vamos documentar todos os crimes financeiros que ele cometeu. Já tenho evidências de apropriação indébita de mais de 2 milhões de reais, Marcos disse. Segundo, Fernanda continuou, vamos expor a relação dele com Júlia de forma que prejudique ambos profissionalmente. Como? Júlia é diretora de marketing da empresa dele. Ela tem acesso privilegiado a informações financeiras. Se provarmos que ela estava facilitando os desvios de dinheiro, ela vira cúmplice. E terceiro? Patrícia perguntou. Fernanda sorriu com uma frieza que impressionou até Marcos. Terceiro, vou comprar a dívida dele. Comprar a dívida? Marcos franziu a testa. Paulo deve 3 milhões em dívidas de jogo, certo? Essas dívidas pertencem a agiotas e sites de apostas. Com a grana certa, posso comprar essas dívidas e me tornar a credora dele. Isso é possível? É perfeitamente legal. E quando eu for a credora, posso executar os bens dele. A casa, os carros, as contas, tudo. Patrícia olhou para a amiga com admiração. Fernanda, você está assustadoramente inteligente. 10 anos sendo subestimada me deram tempo para planejar. Fernanda começou a execução do plano na segunda-feira seguinte. Ela se apresentou no escritório da Receita Federal, vestindo um tailleur azul marinho que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Quero fazer uma denúncia de sonegação fiscal e apropriação indébita, ela disse ao auditor responsável. Contra quem? Paulo Fernandes, CEO da Fernandes em Associados, e Júlia Santos, diretora de marketing da mesma empresa. Fernanda entregou uma pasta com mais de 200 páginas de evidências que Marcos havia coletado. Temos aqui comprovantes de desvio de dinheiro de clientes, transferências não declaradas, contas offshore não reportadas e uso de CNPJ da empresa para gastos pessoais. O auditor folheou os documentos com os olhos arregalados. Senhora, isso aqui é material para uma operação federal. Eu sei. Enquanto a Receita Federal iniciava a investigação, Fernanda executou a segunda parte do plano. Ela criou um perfil profissional no LinkedIn e postou um vídeo que viralizou em 24 horas. Olá, eu sou Fernanda Silva, ex-diretora da maior consultoria financeira do país e atual CEO da Silva em Associados. Vocês me conhecem como a esposa traída na TV. Mas eu prefiro ser conhecida como a mulher que transformou a pior experiência de sua vida na maior oportunidade de crescimento. O vídeo continuava. Por 10 anos, abri mão da minha carreira para apoiar meu marido. Descobri que ele não apenas me traía, mas também roubava dinheiro de clientes e planejava fugir do país. Hoje, uso minha experiência pessoal para ajudar outras pessoas a identificarem fraudes financeiras. Em 48 horas, o vídeo teve 2 milhões de visualizações e Fernanda recebeu mais de 500 mensagens de possíveis clientes. Paulo estava em sua sala na empresa quando seu assistente entrou em pânico. Senhor Paulo, a Receita Federal está aqui, com mandado de busca e apreensão. O quê? Paulo olhou pela janela e viu 3 vans da Polícia Federal estacionadas em frente ao prédio. E tem mais, senhor. A senhora Fernanda postou um vídeo nas redes sociais que está viralizando. Ela está falando sobre fraudes na empresa. Paulo acessou o LinkedIn e viu o vídeo da ex-esposa. Cada palavra era uma facada em sua reputação. Júlia, ele gritou pelo interfone. Senhor Paulo, a senhora Júlia não veio trabalhar hoje, o assistente informou. Naquele momento, Paulo entendeu que estava sozinho. Júlia havia fugido no primeiro sinal de perigo e Fernanda estava atacando de todas as frentes. Enquanto Paulo enfrentava a Polícia Federal, Fernanda estava em uma reunião com os 3 maiores clientes da empresa dele. Senhores, como vocês podem ver nas evidências que trouxe, Paulo Fernandes vem desviando dinheiro de seus contratos há meses. Os empresários olharam os documentos com horror. Ele roubou quanto? Do seu contrato especificamente, Sr. Antônio, 800 mil reais. Isso é possível? Não apenas é possível, como está documentado. Tenho aqui os extratos bancários provando as transferências irregulares.
Um dos empresários se levantou. Fernanda, se você provar isso, não apenas cancelamos os contratos, como vamos processá-lo criminalmente. Não apenas posso provar como posso recuperar o dinheiro de vocês. Minha empresa se especializa exatamente nisso. Em uma tarde, Fernanda havia destruído a base de clientes de Paulo e construído a base da própria empresa. A executiva brilhante havia voltado. E desta vez, ela estava lutando por sua própria vida. 3 semanas após o início da investigação federal, Paulo Fernandes estava sentado em uma sala cinza da Polícia Federal, algemado e vestindo o uniforme laranja de presidiário. Sua empresa havia sido lacrada, suas contas bloqueadas e sua reputação completamente destruída. Paulo Fernandes, disse o delegado, você está sendo indiciado por apropriação indébita qualificada, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e formação de quadrilha. Eu quero meu advogado, Paulo murmurou. Seu advogado também está sendo investigado por participação no esquema, o delegado informou friamente. Paulo fechou os olhos. Em 3 semanas, havia perdido tudo. Empresa, dinheiro, liberdade e dignidade. E sua ex-esposa pediu para entregar isso pessoalmente. O delegado colocou sobre a mesa uma pasta com o nome Fernanda Silva, CEO Silva em Associados, estampado na capa. Dentro, havia um único documento, a escritura de compra de todas as dívidas de jogo de Paulo, no valor total de 3,2 milhões de reais. Agora, Fernanda era oficialmente sua credora. Me conta nos comentários, você acha que a vingança da Fernanda foi longe demais? Ou foi exatamente o que Paulo mereceu? Enquanto Paulo apodrecida na cadeia, Júlia Santos descobriu que fugir não havia sido suficiente. Fernanda a encontrou em um hotel em Búzios, onde estava escondida com o dinheiro que havia roubado. Júlia Santos, disse o delegado que acompanhava Fernanda, você está presa por formação de quadrilha e apropriação indébita. Júlia, que havia perdido toda a soberba dos tempos de diretora, começou a chorar desesperadamente. Eu não fiz nada, foi tudo ideia do Paulo. Interessante, Fernanda disse entrando na sala, porque tenho aqui e-mails seus sugerindo como esconder melhor as transferências. Fernanda estava impecável, vestindo um blazer branco que contrastava com o estado deplorável de Júlia. Você fez isso comigo de propósito, Júlia gaguejou. Eu fiz isso comigo? Fernanda riu. Júlia, querida, você destruiu uma família, roubou dinheiro de clientes inocentes e planejou sequestrar meus filhos. Eu apenas me defendi. Mas eu te amava. Amor? Fernanda se aproximou de Júlia. Amor não rouba, amor não mente, amor não planeja destruir crianças inocentes. 6 meses depois da prisão de Paulo, Fernanda estava sentada em seu novo escritório, na cobertura de um prédio em Ipanema. A Silva em Associados havia se tornado a consultoria mais procurada do Rio de Janeiro. Sua especialidade em recuperar dinheiro roubado e identificar fraudes financeiras havia atraído clientes de todo o país. Em 6 meses, ela havia recuperado mais de 50 milhões de reais para vítimas de golpes. Senhora Fernanda, disse sua nova assistente, chegou a repórter da revista Veja para a entrevista. Mande ela entrar. A repórter entrou e ficou visivelmente impressionada com o escritório luxuoso e a presença imponente de Fernanda. Senhora Silva, em 6 meses a senhora saiu de dona de casa traída para CEO de uma das consultorias mais bem-sucedidas do país. Como explica essa transformação? Fernanda sorriu. Eu nunca deixei de ser quem eu era. Apenas escolhi colocar minha família em primeiro lugar por 10 anos. Quando essa família foi destruída, eu voltei a ser quem sempre fui. E não sente pena do ex-marido? Pena, Fernanda refletiu. Não. Paulo fez escolhas. Ele escolheu trair, roubar e tentar destruir meus filhos. Eu escolhi me defender e reconstruir. Cada um colhe o que planta. 2 dias depois da entrevista, Fernanda recebeu uma ligação inesperada. Paulo estava pedindo uma visita na prisão. Contra o conselho de todos, ela decidiu ir. Na sala de visitas da penitenciária,
Paulo parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. O homem elegante e arrogante havia sido substituído por um presidiário acabado. Fernanda, ele disse quando ela se sentou à sua frente. Obrigado por vir. O que você quer, Paulo? Eu queria pedir perdão. Fernanda o estudou friamente. Perdão por quê? Por me trair? Por roubar nosso dinheiro? Por planejar kidnapping dos nossos filhos? Por tentar me deixar na miséria? Por tudo. Eu sei que errei. Você não errou, Paulo. Você escolheu. Cada traição, cada mentira, cada roubo foi uma escolha consciente. Paulo começou a chorar. Eu perdi tudo. Minha família, minha empresa, minha liberdade. E eu quase perdi tudo também, Fernanda respondeu. A diferença é que eu lutei para reconstruir. Você lutou para destruir. Fernanda, as crianças, elas podem me visitar? Pela primeira vez desde que entrara na sala, Fernanda mostrou emoção real. Gabriel e Sofia sabem que o pai está na prisão. Eles sabem que você roubou dinheiro e traiu a família. Quando eles estiverem prontos, se estiverem prontos, eles podem escolher te visitar. E você? Você pode me perdoar? Fernanda se levantou. Paulo, perdão não significa reconciliação. Eu posso te perdoar pelo meu bem-estar mental, mas isso não apaga as consequências das suas escolhas. Ela se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Sabe qual é a diferença entre nós, Paulo? Quando minha vida desmoronou, eu usei os pedaços para construir algo melhor. Quando sua vida desmoronou, você simplesmente desistiu. Na saída da prisão, Fernanda foi abordada por repórteres. Senhora Silva, como se sente após o encontro com seu ex-marido? Sinto que fechei um ciclo, ela respondeu. Hoje eu tenho uma empresa próspera. Meus filhos estão bem. E eu sou uma mulher que sabe exatamente quem é e do que é capaz. Pretende se casar novamente? Fernanda sorriu. Pretendo continuar construindo meu império. Se o amor aparecer no caminho, será bem-vindo. Mas desta vez ele terá que se adequar à minha vida, não o contrário. Uma repórter mais jovem gritou. Que conselho dá para mulheres que estão passando por traições? Fernanda parou e olhou diretamente para a câmera. Não deixem ninguém defini-las pela dor que sentem. Vocês são muito mais fortes do que imaginam. E às vezes, perder tudo é a oportunidade de descobrir do que vocês são realmente capazes. Ela entrou em sua BMW nova e dirigiu em direção ao futuro que havia construído com as próprias mãos. Paulo havia tentado destruí-la, mas havia apenas despertado a mulher mais poderosa que ela podia ser. 2 anos após aquela tarde devastadora em frente à TV, Fernanda Silva estava no palco do maior evento de empreendedorismo feminino do país. A plateia de 5.000 mulheres se levantou em pé quando ela foi anunciada como a palestrante principal. Fernanda Silva, CEO da Silva em Associados, a mulher que transformou a maior traição pública dos últimos anos na maior história de superação empresarial do Brasil. Fernanda subiu ao palco vestindo um blazer vermelho que simbolizava sua força e determinação. A empresa que havia criado do zero agora era avaliada em 50 milhões de reais e tinha escritórios em 6 estados. Há 2 anos, ela começou, vocês me conheceram como a esposa traída na TV. Hoje espero que me conheçam como prova de que não existe queda que não possa se transformar em impulso. Para voo mais alto. O aplauso foi ensurdecedor. Me conta nos comentários qual foi a maior lição que você tirou da história da Fernanda, porque o final dessa jornada vai inspirar você para sempre. Na primeira fila da plateia, Gabriel, agora com 10 anos, e Sofia, com 8, assistiam a mãe com orgulho nos olhos. Ao lado deles estava Miguel, um arquiteto de 45 anos que havia entrado na vida de Fernanda 6 meses antes. Diferente de Paulo, Miguel admirava a força de Fernanda. Ele não queria mudá-la ou controlá-la. Queria apoiá-la e crescer ao lado dela. Mamãe é a mulher mais corajosa do mundo, Sofia sussurrou para Miguel. E a mais inteligente, Gabriel completou. Miguel sorriu. Em 6 meses de relacionamento, ele havia aprendido que namorar Fernanda significava namorar uma CEO poderosa, uma mãe dedicada
e uma mulher que sabia exatamente o que queria da vida, e ele não quereria de outra forma. Quando descobri a traição do meu ex-marido na TV Nacional, Fernanda continuou, pensei que minha vida havia acabado. Eu era conhecida como a esposa. Minha identidade estava completamente atrelada a outra pessoa. A plateia estava em silêncio absoluto. Mas sabe o que descobri? Eu nunca tinha deixado de ser quem eu era. Eu tinha apenas escolhido colocar minha identidade em segundo plano. E quando fui forçada a redescobrir quem eu era, encontrei uma versão de mim muito mais forte. Hoje, minha empresa recuperou mais de 200 milhões de reais para vítimas de fraudes financeiras. Ajudamos mais de 3.000 famílias a reconstruírem suas vidas. E tudo isso nasceu da minha própria dor. Uma mulher na plateia gritou, "Como você perdoou?" Fernanda sorriu. Perdão não é esquecer ou reconciliar. Perdão é se liberar do peso da raiva para que ela não atrapalhe sua reconstrução. Eu perdoei meu ex-marido por mim, não por ele. O legado construído. Após a palestra, Fernanda foi abordada por dezenas de mulheres que queriam agradecer. Fernanda, vi sua história e tive coragem de deixar meu marido abusivo, disse uma. Sua empresa me ajudou a recuperar o dinheiro que meu sócio havia roubado, disse outra. Minha filha adolescente te considera um exemplo de que mulheres podem se reinventar a qualquer idade, disse uma terceira. A cada agradecimento, Fernanda entendia que sua dor havia se transformado em propósito. Naquela noite, em casa, Gabriel fez uma pergunta que Fernanda esperava há 2 anos. Mãe, você ainda ama o papai? Fernanda se sentou entre os 2 filhos no sofá. Gabriel, eu amo o homem que eu achei que seu pai era. Mas esse homem nunca existiu realmente. O Paulo que vocês conheceram era uma persona, uma máscara. Mas você não fica triste que nossa família acabou? Sofia perguntou. Fico triste que a família que eu sonhei não deu certo, mas não fico triste pela família que temos agora. Vocês 2, eu, nossa casa, nosso amor. Isso é real, isso é nosso. Gabriel refletiu por um momento. Mãe, você é mais feliz agora? Fernanda não hesitou. Muito mais feliz. Porque agora eu sei quem eu sou, do que sou capaz e não dependo de ninguém para me sentir completa. 3 meses depois, Fernanda estava em um restaurante com Miguel quando Paulo apareceu inesperadamente. Ele havia sido solto após cumprir 2 anos de prisão e estava claramente tentando se aproximar. Fernanda, ele disse, aproximando-se da mesa. Posso falar com você por 1 minuto? Miguel fez menção de se levantar, mas Fernanda o segurou. Paulo, o que você quer? Eu mudei na prisão. Fiz terapia, entendi meus erros. Queria saber se podemos tentar de novo pelas crianças. Fernanda olhou para o ex-marido com uma mistura de pena e firmeza. Paulo, você teve 10 anos para valorizar nossa família. Escolheu traição. Teve mais 2 anos na prisão para refletir. Agora que perdeu tudo, quer voltar? Fernanda, por favor. A resposta é não. Não porque eu te odeio, mas porque eu me amo. E eu não vou trocar a vida incrível que construí por uma segunda chance com alguém que só me procura quando não tem outras opções. Miguel observou a cena com admiração. Fernanda havia rejeitado Paulo sem raiva, sem drama, apenas com a certeza de quem sabe o que quer. 1 ano depois, Fernanda estava na praia da Barra da Tijuca com Gabriel, Sofia e Miguel. Era domingo de manhã, e eles faziam um piquenique em família. Mãe? Sofia perguntou. Você acha que vai se casar com o Miguel? Fernanda olhou para Miguel, que sorriu carinhosamente. Se ele me pedir, eu vou considerar, ela respondeu, fazendo Miguel rir. E se você não quiser se casar nunca mais? Gabriel perguntou. Então vou continuar feliz do mesmo jeito, porque aprendi que minha felicidade não depende de estar com alguém, mas de estar bem comigo mesma. Miguel se aproximou e a beijou suavemente. É por isso que eu te amo, ele sussurrou. Você não precisa de mim, você me escolhe. Naquela tarde, assistindo os filhos brincarem na areia enquanto Miguel preparava o lanche, Fernanda refletiu sobre sua jornada. 2 anos antes, ela havia perdido o marido, a família que conhecia
e a identidade que havia construído por 10 anos. Hoje ela tinha uma empresa de sucesso, filhos orgulhosos, um relacionamento saudável e, principalmente, sabia exatamente quem era. Às vezes, pensou ela, você precisa perder quem você achava que era para descobrir quem você realmente é. E às vezes, ser subestimada é a maior bênção que você pode receber. Porque foi exatamente isso que deu a ela a motivação para se tornar imparável. Me conta nos comentários, qual foi a parte da história da Fernanda que mais te inspirou? E que lição você vai levar para a sua própria vida? Essa foi a história de uma mulher que transformou a maior humilhação de sua vida na maior vitória possível. Se você chegou até aqui, me conta de onde está nos assistindo e se você acredita que não existe queda que não possa se transformar em renascimento. E lembra-se, você é muito mais forte e capaz do que imagina. Às vezes, só precisa da circunstância certa para descobrir isso. Te vejo no próximo vídeo. Rir quem você realmente é. E às vezes, ser subestimada é a maior bênção que você pode receber, porque foi exatamente isso que deu a ela a motivação para se tornar imparável. Me conta nos comentários, qual foi a parte da história da Fernanda que mais te inspirou e que lição você vai levar para a sua própria vida? Essa foi a história de uma mulher que transformou a maior humilhação de sua vida na maior vitória possível. Se você chegou até aqui, me conta de onde está nos assistindo e se você acredita que não existe queda que não possa se transformar em renascimento. E lembra-se, você é muito mais forte e capaz do que imagina. Às vezes, só precisa da circunstância certa para descobrir isso. Te vejo no próximo vídeo.